Olá pessoal, estou hoje aqui na Casa do Japão para ver uma exposição de um arquiteto japonês jovem que se chama Tsuyoshi Tani. Ele fala sobre a arqueologia do futuro. Vamos ver isso juntos? Logo na entrada ele tem aí um monte de objetos que ele foi coletando, que são antigos materiais que foram utilizados na Avenida Paulista. Ele pega esses ferros, pedras, tijolos, madeira e pega também uma parte da calçada de mosaico, que é o antigo projeto que tinha na Avenida Paulista, aliás, feito pela Rosa Clias, que durou muito tempo. Houve inclusive uma grande polêmica na época da destruição desse piso e a colocação do piso atual, que é simplesmente um concreto. Bem, mas a ideia dele é o seguinte: ele parte desses materiais antigos para reutilizá-los de uma certa forma no futuro, preservando a memória de um passado. Passando esse monte de materiais, a gente vê essa parede com projeções de projetos dele. E na parede tem o conceito do que seria essa arqueologia do futuro. Ele coloca o seguinte: nós desejamos criar uma arquitetura inédita, que ninguém tenha visto, experimentado ou imaginado. É diferente de algo novo, futurista, que não se encaixa no lugar. Nós acreditamos que a arquitetura começa a partir da memória do lugar. Uma memória que pode decorrer do passado, mas que irá permanecer no futuro. É um pouco ambicioso, um pouco arrogante talvez, né? Mas enfim, é uma ideia. E ele parte dessa ideia e está aí bombando. Mas ele é um arquiteto jovem, nascido em 79, então ele está hoje com 40 anos. Chegando na exposição, a gente já vê que não é um espaço tradicional. Nós vamos ter maquetes, essas prateleiras baixas com objetos, e nas paredes a gente vai ter, do lado direito, uma ordem cronológica dos projetos dele. E no restante das paredes, inspirações de que levaram também a esses projetos. Na parede nós temos imagens e nas estantezinhas nós temos objetos tridimensionais. Agora, nada se concatena com nada. Ele diz que ele não quer fazer uma exposição dos projetos dele. Ele quer fazer uma exposição de ideias, de um processo criativo. Então, nada tem legenda. A intenção é que você vá vendo, você mesmo vá fazendo essas conexões. Aqui, para ficar um pouco mais didático, eu andei bastante. Eu fui para um lugar, peguei umas imagens, fui para o outro para pegar a maquete, fui depois para a parede. Enfim, nada está organizado dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Claro que a gente vai descobrindo as peças desse quebra-cabeça e vai juntando. Aqui eu fiz o inverso do que ele pretende, né? Eu já dei uma coisa organizada para vocês entenderem alguns projetos. Vamos lá? O primeiro é esse aqui em Kyoto. Ele faz uma pesquisa do traçado viário da cidade e ele vê que há mais de 1000 anos a ortogonalidade acontece no sistema viário. E ele parte disso, desse cruzamento, e faz um prédio em cruz, um prédio em pirâmide, aquela pirâmide em patamares, inclusive para as pessoas poderem caminhar em volta do projeto vendo a cidade. E também ele vai entremeando com vegetação, inclusive no topo, que tem um verdadeiro bosque. Aqui ele diz o seguinte: estamos planejando um prédio em forma de pirâmide com planta cruciforme em Jujo, Kyoto. Materiais antigos gerados para demolição de diferentes prédios existentes lá em Kyoto são reciclados em madeiras laminadas e usadas para revestir todo o edifício. É uma espécie de almoxarife árabe, lembra também um pouco o nosso Kobogoa, e ele parte aqui dessas brincadeiras volumétricas iniciais. Aí ele faz todas essas composições bastante complexas, chega aqui nessas cruzes, faz essas maquetes. Na parte superior da prateleira nós temos essas lâminas em formas de cruz, fazendo os pavimentos. Na gôndola ao lado ele já faz uma maquete dessa treliça, da forma de utilização da madeira
que ele estuda várias delas, as treliças que ele pretende usar, antigas fotos que mostram essas conformações de pirâmides, e aqui aparece um antigo mapa com a estrutura viária de Kyoto. Indo para a maquete, mostra essas treliças, vai ficar um prédio bastante forte na paisagem, os patamares, os corredores, e é interessante porque a gente tem condição de olhar a luz que vai acontecer lá dentro. Olha que bacana, é uma luz filtrada através dessas madeiras antigas recicladas. Agora nós vamos ver uma casa que ele fez em Ozu. É interessante essa casa porque ele pega todos os tipos de habitações japonesas feitas em épocas diferentes, faz uma síntese de todas essas arquiteturas antigas e coloca isso na mesma casa. Ele pega o período Jomon, moradias de piso elevado do período Yayoi, cabanas de pilares cravados no solo do período medieval. Enfim, ele faz essa pesquisa que aparece aqui nessa prateleira com os objetos. Então aqui está a pesquisa nos livros, cerâmicas antigas, formas antigas de construção, faz essas maquetinhas todas, né, estudando como é que seria uma releitura dessas formas. E é interessante que cada uma dessas estantes tem um tablet mostrando, no caso, as fotografias reais dessa casa que foi construída. Aqui a gente pode ver uma maquete relativamente grande, com os cômodos embaixo desses diversos períodos, em cima essa construção de madeira. Enfim, é bastante instigante o processo criativo dele e acho que nesse sentido é a coisa mais interessante da exposição. Agora a gente vai ver o Estádio Kofun, que é o novo Estádio Nacional de Tóquio. Isso foi um concurso, ele não ganhou o concurso, ele ficou em segundo lugar, e ele analisa a forma de um estádio que pode lembrar uma colina. Então eles partem dessas colinas de morro, de vegetação, e cria o conceito dele em cima dessa ideia. Existe ao lado do local onde será construído o estádio uma certa mata, e ele estica essa mata, leva essa mata para cima desse morro, que seria a cobertura do estádio. Ele pega também algumas pirâmides com escadarias que sobem e propõe que as pessoas pudessem também subir nessa colina, ter uma vista interessante da cidade na parte superior. E aqui ele mostra uma maquete, a pesquisa arqueológica, os elementos antigos que ele encontra no terreno, as formas do futuro estádio, montículos de musgo. Continuando nessa outra prateleira, a gente vai ver mais maquetes também de estrutura, conceitos. Volta aqui o morrinho de vegetação, e ele vai mostrando antigas fotografias, essas colinas na cidade, antigas fotos. No tablet a gente vê imagens da mata existente ao redor, onde vai ser construído o estádio. Aqui nós temos outra maquete que mostra mais detalhes das construções do entorno. Vamos ver agora o Museu Nacional da Estônia. Isso também foi um concurso que ele ganhou com 26 anos. É um projeto interessante porque é uma antiga pista de pouso abandonada, e ele faz esse museu que resgata essa história do local. E o museu é simplesmente como se fosse uma elevação dessa pista, e ele acontece debaixo dessa rampa, dessa elevação. Aqui a gente pode ver essa outra maquete que mostra ali os compartimentos internos, tem um lago existente também, e ele vai colocando memórias de objetos, materiais, pedras, fotografias, pesquisas de livros. No tablet ele mostra também elementos da cultura local. E como eu disse, ele não deixa nada claro, ele não coloca legenda. Então você vai imaginando também como é que foi o processo criativo dele. Aqui nesse tablet aparecem algumas fotos já da obra concluída. Aqui é uma maquete mais detalhada, que vocês podem ver essa grande rampa que vai se elevando, colocando buracos. Nesses buracos a gente tem iluminação, áreas de pátios internos, áreas de pátios externos, iluminação zenital, e termina nessa grande varanda, nesse grande balanço da cobertura.
algumas imagens do tablet que mostram o museu pronto. Agora vamos ver um projeto de torres gêmeas de um empreendimento em Kai Tak. Aqui embaixo a gente tem os cortes mais técnicos. Aqui uma foto da maquete que a gente vai ver em seguida. E ele parte então do externo para o interno nesse caso. Ele se baseia aqui em formas de vegetação, de cristais, uma composição entre as duas coisas, como esses cristais, como essas pedras podem se agrupar, tudo isso para chegar no projeto definitivo. As telas também ele vai cortando, vai vendo o que é possível, vai estudando, e o legal é que ele vai guardando tudo isso, né? Ficando claro então o processo de criação dele. Aqui ele mostra várias pequenas maquetes, estuda as torres existentes, é também um processo que parece ser de idas e vindas. Olha essa colagem, que é uma fotomontagem, parece que essa torre vai sintetizar a ideia de vários prédios da cidade. E ele diz o seguinte, que ele concebe uma arquitetura que integra as várias tipologias construtivas de Hong Kong, incluindo antigas casas populares tradicionais antes do período colonial britânico. E ele aglomera tudo isso nesse edifício de apartamentos. Aqui nós temos a maquete que mostra a vegetação, mostra as aberturas que acontecem atrás dessas telas. E a gente vê que ele pretende fazer uma arquitetura também bastante cônica, né? Uma arquitetura que seja bastante impactante na paisagem. Até porque a hora que ele esconde, né, as janelas através dessa tela, ele consegue criar esse volume, que aliás é feito de vários pequenos volumes, que isso vai dar um aspecto bastante forte, bastante contrastante com a paisagem do entorno. Agora nós vamos ver um projeto da casa de fim de semana em Fontainebleau. É um local que é meio um topo de morro, onde existe já uma floresta. E ele diz o seguinte, construir uma arquitetura numa floresta é pensar em uma relação orgânica entre florestas e arquitetura. Ele faz então esses volumes arquitetônicos, que são cubos relativamente deslocados, e estuda também formas bastante orgânicas. E é interessante ver como ele casa externamente, né, esses volumes bastante ortogonais, que são cubos mesmos, né, e internamente ele solta paredes meio orgânicas. Olha essa maquete que mostra bem essa volumetria central, com uma sala bastante vidro, bastante integrada à paisagem, e nos cubos laterais ele coloca os dormitórios, integrando então as formas orgânicas com as paredes internas, dando esse contraste. Nota que as paredes ortogonais que acontecem na área externa passam a ser orgânicas na parte interna. Para terminar, nós vamos ver o Museu de Arte Contemporânea de Hirosaki. Isso foi um concurso e ele ganhou esse concurso. E vocês podem ver aqui as várias formas que ele vai estudando de cobertura, como é que funciona essa estrutura para cobrir o espaço. É uma cobertura bastante tradicional japonesa, mas ele vai vendo aí as várias formas de telha que ele pode colocar para conseguir um brilho especial. E nessas estantes ele guarda a memória desse processo criativo. Nós vemos também nessas maquetinhas de isopor as colocações desses tijolos, porque isso era uma antiga fábrica de tijolos, para ele conseguir texturas diferentes. Esse arco, ele já existia, e ele pega então esses tijolos para criar toda essa textura e fazer desse arco uma verdadeira obra de arte. Na parede, que tem aí as imagens de inspiração, a gente pode ver também esse arco pronto, quanto expressivo ele ficou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como também curti muito a exposição desse japonês jovem de muito talento. Grande abraço aí para todo mundo.